Dando continuidade, então, aos agonistas de ação direta, agonistas adrenérgicos de ação direta, nós temos aqui o isoproterenol, também conhecido como isoprenalina. Então, esse fármaco ele já é seletivo para receptores beta, ou seja, o efeito nos receptores alfa não são significativos, farmacologicamente falando. Então, eles são seletivos para receptores beta, no entanto, eles não há distinção entre receptor beta 1 e beta 2. Ele acaba ativando ambos os receptores. Dessa forma, os efeitos que essa droga vai promover é justamente no coração, principalmente no coração e nas vias respiratórias. Então, no coração, por ativar receptores beta 1, esse fármaco vai aumentar a frequência e a força de contração cardíaca. Então, por esse motivo, essa droga vai ser usada como um estimulante cardíaco. E também, por ativar receptores beta 2, essa droga vai causar uma broncodilatação bastante significativa e, portanto, vai ser usada para promover broncodilatação em pacientes que estejam apresentando alguma crise respiratória devido a uma doença que cause broncoespasmo, como asma, bronquite, etc. Os efeitos colaterais desse fármaco é um pouco parecido com aqueles que são promovidos pela adrenalina, noradrenalina, etc. A diferença é que aqueles efeitos decorrentes da ativação de receptores alfa não vão ser observados, pelo menos não de maneira significativa. Observem ainda que o isoproterenol ele também é uma catecolamina, então os efeitos colaterais de ordem central, do sistema nervoso central, também não são assim muito significativos. Outro agonista também seletivo é a dobutamina. A dobutamina já é seletiva para beta 1. Então, os efeitos em beta 2, em alfa, são praticamente desprezíveis. Então, por atuar em receptores beta 1, ela vai ser usada justamente para estimular o coração. Tá? Então, o uso clínico dessa droga é como estimulante cardíaco, semelhante à isoprenalina, porém com uma menor incidência de efeitos colaterais. Temos ainda agonistas seletivos para beta 2. Aí temos aí uma variedade, salbutamol, salmeterol, fenoterol, terbutalina, ritodrina, temos uma variedade aí, mas todos esses fármacos são seletivos para beta 2 e por esse motivo são usados principalmente para tratar problemas respiratórios que causem broncoconstrição, como nos casos anteriores. Então, por exemplo, uma crise de asma, bronquite, enfisema, esses fármacos vão ser acionados para dilatar o bronco desses pacientes, ele possa respirar melhor. Mas existem receptores, um predomínio de receptores beta 2 também na musculatura do útero. E quando esses receptores no útero são ativados, há um relaxamento do miométrio e por esse motivo, essas drogas, algumas dessas drogas também podem ser usadas para prevenção de parto prematuro, uma vez que mantém o útero relaxado. Tá? Então você observa que também aqui trata-se de uma catecolamina, então os efeitos no sistema nervoso central podemos considerar aí desprezíveis. Então, embora que na, no texto aqui você tenha a dobutamina, que é seletiva para beta 1, e os seletivos para beta 2. Aqui eu tenho a imagem aqui da dobutamina, que é usada por via injetável, parenteral, mas as drogas agonistas beta 2, nós temos várias formas farmacêuticas. Então você tem aquelas que são administradas por via oral, como xarope, por exemplo, comprimidos, pode ser também por via parenteral, ou por inalação. Então existem medicamentos na forma de bombinhas, você tem solução oral para ser dissolvida em soro e inalada a partir de aparelhos nebulizadores. Então você tem uma opção
né, bastante significativa, variável, né, de formas farmacêuticas. O principal efeito colateral desses agonistas beta-2 é que, embora eles sejam seletivos para beta-2, dependendo da dosagem, dependendo da sensibilidade do paciente, o fármaco pode ativar receptores beta-1 também no coração e causar como efeito colateral uma taquicardia. Isso deve ser bastante observado, principalmente em pacientes mais sensíveis e pacientes que já tenham algum problema cardíaco. Tá? Mas, se usado da maneira correta, nas dosagens corretas, esse efeito colateral vai ser bastante menor, vai ser bastante atenuado. Além desses aqui, desses agonistas seletivos para receptores beta, nós temos também agonistas seletivos para receptores alfa-1. Tá? Então, receptores alfa-1 adrenérgicos. Como eles ativam receptores alfa-1, o principal efeito que essas drogas vão promover é a vasoconstrição. Então, nós temos aqui a fenilefrina, a oximetazolina, a nafazolina, que são drogas seletivas para alfa-1. E elas são usadas principalmente para tratamento da congestão nasal. Então, elas são administradas topicamente, então existem as soluções nasais, que são usadas na forma de gotas para serem instiladas nas narinas. Como que elas vão atuar? Na congestão nasal, é comum ocorrer devido a um quadro inflamatório, devido a uma alergia ou alguma infecção, os vasos sanguíneos das narinas se dilatarem. Como a passagem de ar aqui pelas narinas é bastante estreita, essa vasodilatação pode obstruir a passagem de ar. Então, quando você administra um medicamento contendo um desses fármacos, vai atuar localmente ali, promovendo a contração desses vasos. E isso vai desobstruir as narinas. Só que tem que tomar um cuidado, porque o uso excessivo desses fármacos dessa forma pode causar uma isquemia ali naquele local, porque o vaso vai ficar intensamente contraído, obstruindo a passagem, a chegada de sangue para o tecido. E isso pode culminar numa necrose da mucosa nasal. Então é recomendável que esses medicamentos não sejam usados por 3 a 5 dias no máximo, para evitar esse risco. Como essas drogas, vocês podem ver aqui tem a estrutura química respectiva, né, das três aqui, fenilefrina, oximetazolina e a nafazolina, observem que elas não são catecolaminas. Então esses fármacos eles atravessam a barreira hematoencefálica e dependendo da dosagem, da maneira que for usada de maneira inadequada, pode atravessar a barreira hematoencefálica e causar alguns efeitos no sistema nervoso. Os principais são inquietação e insônia, visto que ao ativar a ativação desses receptores alfa-1 no sistema nervoso central, vai fazer com que essas drogas tenham um efeito estimulante ali no sistema nervoso central. Daí esses efeitos, inquietação e insônia. Outro problema com esses fármacos, que o uso excessivo também pode causar o que a gente chama de efeito de rebote. Então, o indivíduo começa a usar o medicamento e por usar por muito tempo, quando ele para o uso do medicamento, a congestão nasal retorna e às vezes até de forma mais intensa. Então isso faz com que ele leve ele a usar a droga novamente para desobstruir. E aí vira um ciclo. E isso pode causar, aumenta ainda mais esse risco de isquemia e necrose da mucosa nasal. Então é importante usar esses medicamentos com muita cautela. Caso o uso realmente desobstrua as narinas e depois ela é recorrente, é importante consultar o médico, procurar uma outra maneira de tratar esse problema que não seja com o uso desses fármacos devido a esses riscos que eu acabei de dizer aqui.